24/4/1994. Nome dos seus pais. Lucileide Costa Ribeiro, Jair Ribeiro Soares. Estado civil. Solteiro. Tem filhos? Não, senhora. Profissão? Nenhum. Tem. Grau de escolaridade? 6ª série. Endereço de referência? Tem algum? Quadra 18. Apartamento número 1. Edifício Sony, Gama Leste. O senhor tem condenações pelo quê? Roubo, tentativa de furto e corrupção de menores. Senhor Luiz, sobre os fatos que constam aqui da denúncia, esclareço que o senhor tem direito ao silêncio. Se quiser falar, uma oportunidade que o senhor tem de se explicar, tá? Sim, senhora. Quer falar? Quero, sim, senhora. Então pode explicar o que ocorreu. O que aconteceu no dia 4/3/2023 foi que a gente estava morando é o modo de nós falar, a gente convivia no pavilhão de segurança máxima do bloco 6 e, e a gente já vinha de algumas ocorrências, porque eu faço uso de medicação controlada desde os meus 11 anos de idade e não tinha pago minha medicação e eu tive um surto psicótico e no dia 2, no dia 3 de março, eu cometi umas faltas graves, que foi dano a patrimônio, autolesão, que quando eu fico nervoso eu me corto, a senhora pode ver aqui, ó, que quando eu fico nervoso eu me corto, tá? Eu tenho isso comigo. E no dia 4/3, acordamos, na hora do café, eu peguei o café da manhã, que cada um tem o seu dia da faxina, né? De fazer a faxina, de pegar a alimentação. Eu peguei a alimentação da cela e eu dei um bom dia para o Natanael. E ele me tratou com ignorância, tá? Eu falei, o que que foi, Natan, que você tá de jeito e tal? Aí ele falou, não, tal, eu tô meio zoado, tal, que eu tomei uns remédios. E eu tava meio que em surto ainda, doutor, porque eu não tinha tomado minha medicação, não tinha pagado minha medicação controlada, inclusive meu visitante, que é meu pai, que teve que trazer a medicação porque na casa estava em falta. E o que que aconteceu foi o seguinte, ele estava meio tipo alterado. Inclusive minha defesa tinha feito o pedido de medida protetiva contra o PSM, o local onde eu estava recluso, para me voltar para o meu habitat natural, que é LGBT, porque eu sou um interno LGBT. E a casa não me atendeu, não me ouviu, não deu nenhum esclarecimento, me manteve lá, porque o interno Natanael, ele já tem antecedentes de ele ter como ele ceifou a vida de um interno em 2018 lá, e ele não era um interno LGBT, não era para ele estar na cela junto com a gente, entendeu? Porque eu, o Lucas e o Matheus somos LGBT, declarado na VEC, a dona Leila Cury sabe disso, e o Natanael não era. Então, ele estava morando com a gente lá, tipo, não era para ele estar junto com a gente na cela. Só que, mesmo assim, a gente mantinha um convívio harmônico. E o que que acontece? Foi, pegou o café, após pegou o café, ele deitou e todo mundo foi dormir, porque todos nós tínhamos tomado medicação controlada. Só que eu não tinha tomado a minha por virtude da casa não ter pagado a minha porque estava em falta. Aí, na hora do almoço, após o almoço, o Lucas Vieira levantou e foi para um canto e conversou junto com o Matheus. E o Matheus foi conversar com o Natan. Após ele conversar com o Natan, eles iniciou uma briga. Só que como a gente convivia todo mundo junto, automaticamente ali nós se considerava uma família, né? Eu fui separar, porque eu já convivia com o Natanael há um ano na cela. A gente morou, ele tinha voltado ele foragiu, aí ele voltou e botaram ele na mesma série que a gente. E eu já tinha mais uma intimidade com o Natanael, entre aspas. Então, o que que acontece? Eles iniciaram uma briga. E eu fui
separar. Separei. Após eu ir separar, a cama é alta lá, que a gente chama de jega. O Nathanael sacou uma caneta Bic com refil, porque lá no PSM, Pavilhão de Segurança Massa, é proibido caneta com refil, só é o com acrílico, é só o refilzinho. E ele sacou uma caneta. Não sei de onde que ele apareceu com essa caneta, não sei se foi o agente, os internos lá falou que foi o seu Yuri que deu para ele, que ele pediu e o agente ajudou ele para fazer carta, mandar para a família, esse tipo de coisa. Aí ele sacou de uma caneta e me deu uma canetada aqui no meu supercílio. Aí o que que acontece? Eu fui e entrei em luta corporal com ele, porque ele tava doido, ele não tava são não, porque ele tinha tomado para lá de 20 comprimidos. Eu não sei qual era o nome do comprimido que ele tomou. Aí eu fui, entrei em luta corporal, nós entramos de vias de fato, né? Entramos em luta corporal e eu caí por cima dele, no chão, que nós chamamos de praia. Eu caí por cima dele, e após eu cair por cima dele, a cabeça dele aqui, eu não sei qual lado foi, se foi o direito ou o esquerdo, acho que abriu e sangrou. De imediato eu subi para a cama e ele ficou no chão. Ele ficou no chão. E o Matheus para um lado e o Lucas na grade. Bateu na grade para pedir assistência. Aí eu subi na cama, que tinha uma corda assim nos comungóis, e eu fui e chamei o agente, que era o seu Yuri, era o plantão dele. Eu fui e chamei, ei, seu Yuri, é o preso passando mal. Porque todas as vezes que tem algum preso passando mal, e pode ser briga, qualquer tipo de coisa, chama dessa forma. É um modo de a gente chamar a atenção do policial, do plantão, para ele vir até a ala e dar assistência. Aí eu falei, ó, seu Yuri, ó, o preso passando mal, o preso passando mal. Aí ele veio abrir os portões, ele veio sozinho. Aí ele falou, o que que foi? Eu falei, entra aí para o senhor ver, porque lá são duas portas. São uma porta de chapa na primeira porta e a outra do banho, que é um banho de solzinho pequeno, tem uma grade. Aí ele veio, ele falou, o que que foi isso? Eu falei, foi um desacerto que aconteceu aqui. Ele falou, tem que tocar a sirene, que é uma forma de chamar um apoio. Aí tocou a sirene, aí veio o seu Wagner, veio outro policial que eu não sei o nome, aí falou, o que que aconteceu? Porque meu nome social é Mandrake, então lá eles só me chamam de Mandrake, não me chamam de Luiz Gustavo, não. Eu prefiro ser chamado assim. Entendeu, doutor? Então, o que que acontece? Ele falou, o que que aconteceu? Eu falei, aconteceu um desacerto aí, e é o seguinte, ele tentou abusar do Lucas, entendeu? E roubou a medicação do Matheus, estava alterado e veio querer bater em nós tudo, e a gente brigou. O que aconteceu foi isso. Mas em nenhum momento, ele falou, vocês queriam matar ele e tal? Eu falei, não, em nenhum momento a gente quis matar ele, de forma alguma, porque, de certa forma, a gente convivia junto e se suportava, e de imediato, quando ele caiu no chão, a cabeça dele cortou, a gente já pediu apoio, porque se a gente quisesse matar ele, a gente não pedia apoio, porque dava muito bem tempo de ter ceifado a vida dele e depois chamar o polícia. Só que nós nos chamamos de imediato, em nenhum momento nós quis matar ele. Aí o que que acontece? O policial chamou o apoio, retirou o procedimento, botou a gente de cueca, botou a gente num corró ao lado da cela. A gente fomos para o lado da cela. Aí veio o SAMU, deu atendimento ao Natanael de imediato. Aí fez o protocolo normal, encaminhou a gente para a delegacia. Da delegacia encaminhou a gente para o ML, fizemos o corpo de delito. E do ML, eu e o Matheus fomos para a DPE, para a carceragem da DPE. Aí ficamos 2 dias lá. O Lucas voltou pro presídio. Aí eu e o Matheus fomos pro CDP2, ficamos 2 dias na DPF, fomos pro CDP2. Do CDP2, a gente passamos, que foi 17 ou foi 19 dias, não me recordo muito bem, mas foi por essa faixa e voltamos para o presídio. E daí que voltamos para o presídio, a gente voltamos para a mesma cela, eu e o Matheus. O Lucas ficou na cela da frente, e denominado PSM1, e eu e o Matheus no PSM2. E o que que acontece? Aí eu fiquei surtado, doutor, e me cortei, me autolesionei, e fui para a ATP, para lá de tratamento psiquiátrico.
Aí fiquei lá uns 2 meses e voltei. Aí minha defesa novamente pediu para eles me retornarem para a ala trans. Eu sou declarado transexual, que tenho meu nome sexual, e eles não me retiraram novamente e me manterem no PSM, e é onde eu estou lotado hoje. E o que aconteceu foi isso, mas em nenhum momento, doutor, a gente tentou executar, ceifar o Natanael. Pelo contrário, de imediato a gente ajudou ele. E o que aconteceu foi isso. Ministério Público. Só uma questão. A única lesão, então, que ele sofreu foi quando ele bateu a cabeça no chão, segundo o senhor está falando. Que eu me recordo, seu doutor, foi a da cabeça que eu me lembro. Mais nada. Eu não vi o restante, Não, porque mas eu. só um minutinho. Sim, senhor. Não é questão de ver ou deixar de ver. O senhor disse que ele caiu no chão, o senhor subiu para a cama e ninguém fez mais nada. Não. Então não teve mais lesão, é isso mesmo? O que aconteceu foi o seguinte, ele caiu da cama, E ficou no como eu chão. falei, ficou no chão. Aí o senhor subiu para a cama. Aí eu subi pra E cama. o Matheus e o Lucas estavam lá perto da cela. Tava perto E da ninguém mais bateu nele. Não bateu. Então não tem outra lesão. Tem outra lesão? Não. Então tá certo. Sem mais perguntas, excelência. Defesa de Matheus. Sem perguntas pela Defensoria, Excelência. Defesa de Luiz Gustavo. Boa tarde, Mandrake. Boa tarde. Diante do que nós temos aqui no processo, é possível que tenha outras lesões. Em algum momento você teve a intenção de causar algum tipo de lesão no seu Natanael? Não, eu não tive nenhum momento vontade de causar lesão nele. Pelo contrário, eu fui intervir para separar a briga entre ele e o Matheus. O conflito não era seu. Não era meu. O conflito iniciou porque o Lucas falou para o Matheus sobre uma suposta, tipo, como é que eu posso falar? Uma suposta lombra de Jack, que nós fala lá, tipo, de estrupo, e o Matheus foi comprar a dor do Lucas. E após o Matheus iniciar esse diálogo com o Natanael deu um murro no rosto, tipo aqui assim, no nariz, assim, no olho, tanto é que ficou meio roxeado aqui no Matheus, e o Matheus caiu. Aí eu fui separar, para não ocorrer uma briga, porque eu já tinha mais uma intimidade com o Natanael, porque a gente já vinha cumprindo um ano na mesma cela. Aí foi da onde que ele sacou a caneta, mas nenhum momento eu não quis machucar ele, não. Foi ele que veio me machucar, tanto é que ele que derramou meu sangue. Ele que me deu uma estocada aqui com a caneta. Com a caneta. Então, já que ele te atingiu, você ficou com muito sangue no corpo ou não? E Fiquei. ele, como ficou também? Não, o sangue ficou no chão, assim, atrás da nuca dele. Foi onde ele bateu a cabeça, quando eu e ele caímos da cama. Entendi. Sem mais perguntas, Excelência. Então está encerrado. Liberado. Muito obrigada. Quantos pontos? Com TH. Data de nascimento. 24/9/96. Nome dos seus pais. Lindalva dos Santos Pontos e José Ailton Pontos. Seu estado civil. Solteiro. O senhor tem filhos menores? Tenho. Quantos? Tenho só um. E o outro não é registrado. Mora com quem esse filho menor? Com a mãe dele. Qual a sua profissão? Não tenho. Seu grau de escolaridade? Quinta série. Seu endereço de referência? Valparaíso de Goiás. Não me Endereço? lembro muito, Não? porque a gente morava no Recanto e nesse período que eu estava presa, a minha mãe se moveu para lá. Se O senhor mudou para lá. O senhor tem condenação pelo quê? Tenho condenação por tentativa de homicídio e por assalto. Senhor Matheus, sobre os fatos que constam aqui, esclareço que o senhor tem direito ao silêncio, mas se quiser falar, é uma oportunidade que o senhor tem de se explicar, tá? Sim, senhor. Quer falar? Sim, senhor. Então pode explicar. No dia dos fatos, eu estava dormindo, porque consta no meu laudo que eu faço tratamento com remédio controlado, e eu tinha tomado a minha dosagem do dia, e tinha pagado mensal, e eu tinha guardado, como de costume, nos meus pertences, e eu estava dormindo. Quando eu me assustei, o Lucas me acordou. Aí eu falei, o que foi, parceiro? Ele falou, o Nathanael tá me alisando, o Nathanael tá me alisando e me dando medicação. Aí eu falei, mas como o Nathanael tá te dando medicação se ele nem recebe?
porque a gente mora num pavilhão que tem uma ala A e uma ala B. Então, vai muitas pessoas pro castigo. Então, ele pegava de vez em quando a gente lá e ele comprava remédio. Aí eu falei, mas como ele tá te dando remédio? Ele falou bem assim. Aí eu não sei. Aí eu fui olhar nas minhas coisas. Quando eu fui olhar nas minhas coisas, eu fui falar com ele. Ei, Natanael, por que que tu tá fazendo isso? Ele me deu um murro. Foi a hora que eu caí. Foi a hora que eu caí, não consegui levantar. Quando eu consegui levantar, ele e o Mandrake, que é o Luiz Gustavo, já estavam no chão. Já estava no chão. Cara, foi a hora que eu vi a cabeça dele sangrando, foi a hora que eu subi na brisa, que é os comungóis, que a gente recebe o nosso alimento e recebe, responde o confere, e a gente chama os policiais. Aí a gente chamou, aí veio seu Yuri, seu Wagner e seu Ruber. Aí foi isso que aconteceu. O senhor tomava qual medicamento? Diazepam, fenobarbital, carbamazepina, fluoxetina, Parmegan, Todos esses? tudo isso. E qual medicamento que o Natanael pegou? No momento ele tinha pegado os meus fenobarbital. Não todos, porque quando eu acordei, não deu tempo dele tomar todos, porque eram muitos. Meu fenobarbital e meu diazepam. Entendi. E era para ele tomar? Aí eu não sei, porque eu tava dormindo, mas ele tomava muito remédio. Entendi. E o senhor sabe que medicamentos que ele tomava? Para fazer tratamento, ele não tomava nenhum. Entendi. Receitado pelo médico, nem pelo psiquiatra nenhum. Ele comprava na galeria de outras pessoas. Entendi. Então, o Natanael pegou os seus medicamentos para tomar. Para tomar. Entendi. E do nada ele te deu um murro? Porque eu fui tirar satisfação com ele. E como ele estava alterado, ele falou, desde que eu sei da minha vida, e acertou um murro em mim. Porque eu fui tirar satisfação do nada, não. Porque eu fui tirar satisfação porque ele estava querendo abusar do Lucas. Porque isso pra mim é um abuso. Ele querendo dar remédio pro Lucas. Ele querendo dar remédio pro Lucas, pra mim, ele tava querendo abusar do Lucas. Eu fui tirar satisfação porque que ele tava fazendo isso. Porque a gente já tava ali há vários meses. Tanto que ele chegou foragido do galpão, a gente recebeu eles bem, a gente recebeu ele bem, ele ficou na nossa cela. Mesmo a gente sabendo que em 2018, acho que foi 2018 a data, ele tinha matado uma pessoa no presídio. Mesmo a gente sabendo disso, a gente acolheu ele, demos comida. Ele não sei se ele está tendo visita agora, porque a gente não está no mesmo local. Não sei se ele está tendo visita agora, ele não estava tendo visita. A gente dava coisa da nossa visita para ele, a gente ajudava ele. O senhor não disse que o medicamento era para o próprio Natanael tomar? Ou é o senhor agora depois o senhor falou que era para o Lucas, para ele dar para o Lucas. Não, ele pegou meu medicamento, estava tomando e dando pro Lucas. E tinha uma caneta nessa história? Ah, tinha uma caneta sim. De quem era a caneta? Eu não me lembro. Quem usou a caneta? Quem usou a caneta foi o Natanael, Para fazer o quê? para estocar o Mandrake. Tá bom. O senhor fez o quê, então, afinal de contas, com o Natanael? Só deu um soco? Eu não fiz Não? nada, O que que o senhor fez? porque quando eu tomei o murro, eu já automaticamente eu já caí no chão. Caiu no chão e não reagiu. Aí não, porque eu fiquei tonto, aí foi a hora que o Mandrake e ele entraram em vias de fato. Aí foi a hora que eles caíram da jega e eu já vi o Natanael sangrando desacordado e fui chamar os policiais. Entendi. Ministério Público. Sem perguntas, Silêncio. Defesa de Luiz tem perguntas? Tem. Boa tarde, Boa tarde. sou Matheus. O momento em que o Luiz Gustavo entrou em confronto com o senhor Natanael, o senhor consegue dizer o porquê que ele entrou? Foi para me defender. O senhor viu o momento em que o senhor Natanael caiu da jega, da cama? Vi.
E foi nesse momento em que ele se lesionou a cabeça, ou foi em outro momento? Eu sei que ele lesionou a cabeça Quando caiu. quando eles caíram. E essa altura que ele caiu, o senhor sabe qual é a altura? O Da senhor tem uma altura dessa noção mesa. assim? Que é a nossa cama lá, que chama de Jega. Entendi. E o senhor sabe dizer se em algum momento o senhor Luiz Gustavo tinha a intenção de lesionar propositalmente? Não, em nenhum momento. Certo. E o senhor sabe dizer se o Luiz Gustavo pediu ajuda depois que viu que ele estava lesionado? A gente começamos a chamar os policiais. Ele também chamou? Ele também Ele chamou. pediu ajuda? E depois desse dia eles não tiveram mais contato? Que eu saiba, não, porque minha cadeia fechou e eu subi pro PDF1, onde que eu me encontro hoje. Certo. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigada. Defesa de Matheus. Microfone. Matheus, na ocasião dos fatos, os policiais penais visualizaram alguma coisa? Que momento que eles chegaram? O que que eles viram no momento que eles chegaram? Porque são duas portas para até chegar dentro da nossa cela. Porque a gente se encontra no PSM, no pavilhão de segurança máxima. Então, do lado de fora, não dá para eles ver nada. Então, eles vieram, aí eles viram o Nathanael no chão. Aí foi a hora que eles tocaram a sirene, chamaram os policiais da DPOI, da equipe especializada. Aí tiraram a gente para a cela de contenção do lado, chamaram a SAMU, retiraram o Nathanael, a gente prosseguiu para a 30ª, da 30ª fomos para a DFE. Tô satisfeita, Excelência. Está encerrado, então. Está liberado. As pessoas podem. Boa tarde, doutora. Muito obrigada pela sua presença. Passo a palavra ao Ministério Público. Boa tarde, Nathanael. Boa tarde. O senhor hoje está cumprindo pena no mesmo local que os acusados aqui? Não, senhor. Na mesma cela, não? Não, No senhor. mesmo presídio? Não sei, senhor. Não posso dizer que eu não sei. O senhor conhece esses dois aqui? Já fiquei na mesma cela que eles. Hoje não está mais. Não. Certo. É quando menor. Quando menor. Sim, senhor. Tá. O senhor está aqui como vítima nesse processo, sabe? Tem ciência disso? Senhor, eu tô vindo como vítima, mas eu não posso dizer nada sobre isso, que eu não sei de nada. Não lembro de nada, senhor. Posso Isso a falar gente já nada. sabia. Mas o senhor já teve preso com esses dois aqui. Já tive, já, senhor. Certo. O senhor se recorda de ter sido agredido dentro da cela? Alguma senhor. vez que o senhor estava... Nunca foi agredido Não, senhor. dentro da cela? Nem socorrido ao hospital por conta dessa agressão que o senhor sofreu dentro do presídio, na sua cela? Não, senhor. Não lembro de tudo, não, senhor. O senhor não lembra ou isso não aconteceu? Eu não lembro de nada, senhor. Não posso falar isso porque que eu saiba não aconteceu. Que eu saiba. Tá certo. O senhor disse aqui que ficou com eles na mesma cela quando era menor. E quando maior, o senhor já ficou com eles na mesma cela? Mas na prisão de menor, mas como maior de idade. Ah, Eu sim. já era maior de idade, mas era na prisão de menor. Tá. Coisa menor. Além dos acusados aqui, que são o Matheus e o Lucas, e o Luiz, o Hugo Mandrake. O senhor conhecia também o Lucas? Conhecia. Ele também ficou na mesma cela que o senhor? Ficou. Na Na mesma época que esses dois aqui Na ficaram? mesma época também, senhor. Tá. Esse processo aqui tem toda a documentação de que o senhor foi socorrido para o hospital, que o senhor foi agredido na cela. O senhor não se lembra ou o senhor não quer falar isso aí, não pode falar? Eu não lembro disso tudo, não, senhor. Tá certo. Sem mais perguntas, Excelência. A defesa de Matheus tem a palavra. Senhor Nathaniel,
Nesse período que o senhor mencionou que teria dividido cela com o senhor Matheus, o senhor se lembra se ele usava remédio, algum remédio controlado, alguma coisa nesse sentido? Não. O senhor se lembra de ter, na ocasião, o senhor se lembra de ter ido ao hospital? Não me lembro. O senhor não se lembra de ter ido ao hospital, de ter recebido atendimento? Não me lembro. Ninguém nunca lhe falou nada sobre isso? Minha mãe falou que ficou internada comigo no hospital, mas não lembro, não sei por que não. Não posso falar o motivo porque eu não sei não. Tá satisfeita, satisfeita. Defesa de Luiz. Sem pergunta, excelência. Só mais uma pergunta, por favor, senhor Natanael. O senhor tem algum problema de saúde, alguma sequela? Eu tô usando fralda agora. Antes eu não usava. Eu acordei do nada lá na cadeira de roda. Eu uso fralda. E minha locomoção, eu não consigo me movimentar direito. Não consigo ficar abaixado, não consigo andar direito. Não sei por quê. Do nada eu acordei, eu tava na cadeira de roda. Desde quando? O senhor se lembra? Já tem uns 5 meses, 6 meses que eu acordei, eu tava na cadeira de roda. Entendi. Tá bom. Tá liberado. Senhor Natanael. Presença. O senhor é parente do senhor Matheus e do Luiz Gustavo? Não, senhora. Vai ser ouvido, então, como testemunha compromissada. Nessa condição, tem o dever de dizer a verdade sob pena de cometer crime de falso testemunho, tá bom? Sim, senhora. Passo a palavra ao Ministério Público. Boa tarde, senhor Lucas. Boa tarde. O senhor, na época desses fatos aqui, sabe do que se trata, né? Sim, senhor. Na época desses fatos aqui, o senhor estava cumprindo pena na mesma cela que os dois acusados aqui? Sim, senhor. E também na mesma cela estava a vítima? Sim, senhor. Natanael. Eram só os 4. Sim, senhor. Tá. O que aconteceu lá? O que aconteceu? Por que os acusados sejam tirados da ação? Não, senhor, não tem problema não. Pode falar? Pode. O que aconteceu foi que o Natanael pegou o remédio do Matheus, entendeu? E tava dando pra me tomar. Eu sou LGBT, ele tava querendo abusar de mim. Aí eu cheguei no Matheus e falei que o que tava acontecendo, né? Aí o Matheus foi falar com ele para tomar a satisfação. Ele se alterou, deu um murro na cara do Matheus. O Matheus caiu. Aí, no que ele caiu, ele pegou uma caneta, o Natanael, para furar o mandrake, porque o mandrake também entrou para separar a briga, e ele furou o mandrake. Aí, no que ele furou o mandrake entrou em vias de fato com ele. Aí, ele estava em cima da jega, ele caiu, bateu a cabeça, entendeu? Aí, nós chamamos os policiais para prestar socorro a ele. Os policiais vieram. Foi isso que aconteceu. Ele bateu a cabeça. Sim, senhor. Ele foi machucado só na cabeça. O único ferimento que apareceu nele nesse dia foi na cabeça. Não. Foi na cabeça, porque quando ele caiu e bateu a cabeça, o mandrake também escorregou e caiu em cima dele, né? Aí machucou também, acho que no olho ou foi no nariz. Aonde? No olho e no nariz. No olho e no nariz. Machucou. Que tipo de machucado que era? Quando ele bateu a cabeça na quina da jega, rachou a cabeça dele. Aí começou a sair muito sangue. Eu não me recordo muito bem dos fatos, porque eu também tomo remédio controlado, ele tinha tentado me dopar para abusar de mim, né? Mas ele como é que foi isso? Eu tomo, só que ele já me... Seu, né? Não, Então, como é que o senhor toma um remédio que não é seu? porque... Você foi forçado ou... Não fui forçado a tomar o remédio, não, senhor. Eu tomo porque eu sou viciado mesmo, tem 9 anos que eu tô preso. Tá, então Mas ele me deu já nessas intenções, porque ele tava... Ok, entendi. Tá, e aí ele fez isso, o senhor contou, teve essa confusão aí, que ele bateu a cabeça. Aí eu perguntei pro senhor os ferimentos que o senhor viu lá, além da cabeça, que ele bateu a cabeça lá quando ele caiu. O senhor disse que tinha um ferimento no olho e um ferimento no nariz.
Sim, sim. Que tipo de ferimento era? Como é que era esse ferimento? Era do Eu quê? não- Provocado pelo quê? Eu não me recordo muito, porque eu também estava meio variado, que eu tinha tomado muito remédio, assim. Mas o que eu me lembro foi isso. E dentro da cela não teve outro desentendimento, a não ser essa história dele dar remédio pro senhor para tentar abusar do senhor. Não, tudo começou por causa disso. Quem que ficou ferido? O senhor falou qual era a vítima? Qual era a vítima? É, O Mandrake. Mandrake. O senhor disse que o Mandrake foi ferido. Em que momento? Quando ele pegou essa caneta, que o senhor está dizendo que a vítima que pegou a caneta primeiro, né? Senhor, Quem estava. Ele pegou a caneta para agredir quem? Segundo o senhor está contando. o Mandrake, sim. Tá, Porque o Mandrake foi. Ele primeiro deu um murro na cara do Matheus. O Mandrake foi tentar separar, entendeu? Aí ele pegou a caneta e foi pra cima do Mandrake. tá. E aí, o Mandrake tomou a caneta dele, não tomou a caneta dele? Como é que Foi, foi eles que acabou entraram em essa vias de história? fato. Aí eles estavam em cima da jega, né? Na hora. Eles entraram em vias de fato. O Aí, Mandrake e a vítima. sim, senhor. Certo. E o Matheus estava fazendo o quê? O Matheus, quando ele levou o murro, ele caiu. Aí o Mandrake. Não levantou mais, não? Não. Na hora que ele levou o murro, não. Porque ele acertou no queixo. No que ele levou o murro, ele caiu. Aí o Mandrake já entrou na frente para separar. Foi na hora que o Nathanael pegou a caneta e acertou o Mandrake. Aí eles começaram a entrar em vias de fato, os dois. Tá certo. Sem mais perguntas, Excelência. Defesa de Matheus. Sim, Excelência. O senhor mencionou uma caneta. O senhor sabe de quem era essa caneta? Eu não me recordo. Sim. Eu vou repetir só por causa do áudio. O senhor sabe dizer de quem era a caneta mencionada pelo senhor? Não me recordo. Quando o senhor fala que eles estavam em cima de determinado local, o senhor pode esclarecer para a gente que local que eles estavam em cima quando teriam despencado? É uma cama, uma jega, que a gente chama de jega, né? Isso. Quando o senhor menciona a questão dos remédios, esses remédios que o senhor, segundo o senhor, eram dados ao senhor. O senhor, quando falou aí para o senhor Matheus a situação, o senhor alegou que a vítima teria tentado abusar do senhor? O que o senhor disse nesse momento? O que foi dito de fato? Eu disse pro Matheus que ele tava me dopando, né? Pra tentar entrar na minha mente para me ficar com ele. E eu não queria ficar com ele. Ele tava me dando os remédios para me dopar, para ficar comigo. E no dia do ocorrido, aconteceu algum fato? Ele fez alguma coisa para o senhor? O senhor chegou a tomar remédios nesse dia? O senhor sabe se ele fazia uso nessa ocasião de remédios? Se ele... Tomava muito remédio controlado. E ele tomava remédio por quê? Ele tinha algum problema? Porque ele era viciado mesmo.
E depois desse acontecido, ele mencionou, depois desse acontecido, o senhor sabe mencionar se ele ficou com alguma sequela desses fatos, se eventualmente hoje ele toma outros remédios, se ele precisa de ajuda para locomoção, se ele tem algum problema nesse sentido? Não sei. Satisfeita. Defesa de Luiz. Boa tarde, senhor Lucas. Boa tarde. Antes dos fatos, como era a convivência de vocês? Nossa convivência era tranquila. Não tinha problema, não. Nunca havia ocorrido outro tipo de problema entre Não. vocês, Não, só depois disso que aconteceu. certo? Além do senhor fazer o uso de medicamento, alguém mais na cela fazia uso de medicamentos a título de tratamento? Sim. tipo Quem de faz? Quem tratamento, faz tratamento? o Mandrake e o Matheus. Certo. Eles fazem tratamento. E o Mandrake, em algum momento, ele teve algum tipo de conflito com o senhor Natanael anteriormente? Anteriormente, não. Em algum momento, o senhor percebeu que no momento do conflito ali, houve a intenção do senhor Mandrake em lesionar o senhor Natanael? Ele teve a intenção de machucá-lo em algum momento? Não, senhora. Qual era o objetivo dele ao intervir no conflito de vocês? Era separar. Era fazer com que ele parasse, né? Porque ele estava Certo. muito agressivo, muito estressado. Sim, o senhor Natanael, ele chegou a danificar, ele chegou a atingir ou pegar algum outro tipo de pertence do senhor Luiz Gustavo, do senhor Mandrake? Não. Não, senhora. O senhor sabe dizer como ficou a cela, se ficou muito danificada, se havia muito sangue espalhado? Tinha muito sangue, não. Só o que, quando ele caiu, a cabeça dele abriu uma rachadura e saiu um pouco de sangue. Não tinha muito, não. Não me recordo direito. Quando os senhores perceberam que ele estava machucado, os senhores pediram ajuda? Chamaram alguém? Sim. O senhor ou o Mandrake pediram O ajuda? Mandrake deu assistência, chamou os Ele polícias. pediu ajuda? Senhora. Certo. E depois desse ocorrido, vocês nunca mais tiveram contato? Não. Então, o senhor não tem como dizer aonde de fato foi a lesão que ele teria sofrido. Porque se o senhor não teve contato, o senhor não consegue, o senhor consegue dizer aonde foi especificamente que ele Não. ficou lesionado? Quando ele caiu, ele bateu a cabeça, só isso. Então, isso o senhor verificou. Outras lesões o senhor não consegue precisar, porque o senhor não viu depois, é isso? Isso. Tá certo. Tem mais perguntas, Excelência? Obrigada. Encerrado. Está liberado, senhor Lucas.